Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Há duas verdades em relação à arqueologia que pouca gente divulga, mas que são marca registrada dessa ciência. A primeira é que a arqueologia vive de fragmentos de história. Guerras, terremotos, ação humana e ação do tempo fazem com que a maior parte do tesouro chamado antiguidade desapareça sem deixar muitos traços de sua existência. Isso pode decepcionar alguns, mas não deixa de ser uma tarefa empolgante o achado de cada mínimo objeto que nos ajuda a recontar a história antiga. A segunda verdade com relação a esta ciência reside na ironia de que muitos dos principais achados da Terra Santa resultaram de descobertas acidentais, feitas por leigos sem nenhuma pretensão arqueológica. Assim foi com os manuscritos do Mar Morto, a inscrição de Siloé e, há poucos meses, a menção de Jerusalém num escrito hebraico de mais de 2000 anos. A inscrição foi encontrada numa coluna removida por trabalhadores que escavavam um caminho perto de Ben Yael al-Mar, a fim de construir uma nova rodovia. A coluna era dos tempos do Império Romano e, quando perceberam que se tratava de algo bem antigo, chamaram os profissionais do Departamento de Antiguidades de Israel para analisar o objeto. A princípio, seria apenas mais uma coluna romana dentre várias outras já encontradas pelo país. Ela havia pertencido a algum edifício situado numa vila de oleiros judeus, isto é, profissionais especializados em fazer vasos, ânforas, panelas, copos, etc., tanto de barro quanto de pedra por causa do costume de purificação dos judeus bastante em voga nos dias de Herodes. Você certamente se lembra do episódio nas bodas de Caná da Galileia, em que Jesus mandou encherem de água 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. João capítulo 2, verso 6. O ofício desses vilarejos era justamente o de fabricar esse tipo de utensílio doméstico e eles viveram exatamente nos dias de Jesus Cristo. Aliás, deixe-me abrir um parênteses para dizer que outra fábrica de talhas de pedra originalmente dos tempos de Cristo também foi encontrada recentemente em Israel. Ela foi descoberta mais especificamente no antigo vilarejo de Reiné, que fica ao lado de Caná da Galileia, o lugar onde Jesus operou o milagre mencionado no Evangelho de João. Utensílios de pedra foram largamente usados pelos judeus no Império Romano, pois era uma forma de se proteger contra as impurezas que pudessem vir de sua comida. O inédito, porém, foi encontrar uma dessas na Galileia, lugar descartado por muitos historiadores como centro de tradição religiosa judaica. Eu vou explicar isto melhor para você. É que vários estudiosos, crendo erroneamente que os judeus da Galileia não seriam muito afeitos às cerimônias religiosas do judaísmo de Jerusalém, consideravam um mito a menção que o Evangelho faz nas bodas de Caná da Galileia acerca de vasos de pedra para a purificação dos judeus. Pensava-se que isto era um enfeite literário posto pelo evangelista e que nada teria com a realidade dos fatos. Porém, o achado dessa fábrica, justamente na Galileia, perto de Caná, desmentiu a assertiva dos críticos. Voltando, porém, àquela coluna que eu mencionei, aquela descoberta em Jerusalém, a novidade da mesma estava na inscrição que ela trazia. Com um hebraico de 2000 anos, o texto diz: Ananias, filho de Dódelos, de Jerusalém. Esta é a mais antiga inscrição com o nome completo da cidade, Jerusalém, grafada exatamente como se lê no hebraico de hoje. Antes disso, só conhecíamos inscrições do nome da cidade em aramaico, como aquelas que aparecem em algumas moedas antigas ou ainda na forma abreviada Shalem, que seria o mesmo nome da cidade do rei Melquisedeque, mencionado no livro do Gênesis. Sobre o autor da frase Ananias, sabemos que este era um nome judaico muito comum nos tempos bíblicos. Vários homens são assim chamados na Bíblia Sagrada. Os mais famosos seriam o marido de Safira, mencionado no livro de Atos, um dos companheiros de Daniel que sobreviveu à fornalha ardente de Nabucodonosor, e aquele senhor de Damasco que curou a cegueira de Paulo, batizando-o muito provavelmente logo em seguida. Isso está em Atos capítulo 9, verso 10. O nome Ananias resulta da junção de duas palavras hebraicas, Haná, que quer dizer graça, e Iá, que é a forma abreviada do nome sagrado de Deus, Yahweh. O sentido, pois, seria algo como Yahweh é misericordioso.
Já o nome Dódalos ou Dódelos, de quem esse Ananias aparece como filho, seria um nome grego que alguns acreditam ser apenas uma forma hebraica de honrar Dédalos, o antigo arquiteto grego que construiu, segundo a mitologia, o labirinto do Minotauro. Eu, particularmente, não considero essa hipótese a mais provável. É fato que os judeus estavam muito influenciados pela cultura grega, mas não a ponto de trocar o nome de um pai biológico numa inscrição pública por um nome fictício da mitologia grega. A meu ver, trata-se realmente de um judeu chamado Ananias, provavelmente fabricante de vasos de pedra ou de barro, e que era filho de um grego ou um judeu helenista chamado Dódalos. Só para lembrar, essa composição não era incomum se lembrarmos que jovens como Tiago e o próprio João Marcos eram filhos de mãe judia e pai grego ou romano. Agora, o ponto mais importante dessa inscrição, sem dúvida, é o nome Jerusalém, grafado com as letras que todos reconhecem há 2000 anos e que não mudou a sua fonética hebraica até os dias de hoje. Num contexto de efervescência mundial em torno de Israel, especialmente depois do anúncio de Trump sobre transferir a embaixada americana para Jerusalém, esse achado pode ter um grande significado, não apenas religioso e arqueológico, mas também político. Contudo, para mim, o que mais importa ali não é o sentido político do achado, não. E espero que também não seja esse que ofusque o grande brilho desse achado, que é o seu significado espiritual. Isto mesmo. É que nos tempos greco-romanos, era comum doadores e mecenas terem o direito de escrever em colunas de um edifício, especialmente religioso, o seu nome, de sua família, de seu Deus e de sua cidade. Esse era um indicativo de que aquele cujo nome todos pudessem ler na coluna ajudou a edificar aquele santuário. Eu, aliás, já vi várias dessas inscrições em templos gregos e também antigas sinagogas judaicas. Na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo, vemos esta inscrição grega feita por um certo Herodes, filho de Mônimos, dizendo que ele e seus filhos ajudaram a erguer aquela coluna. Não sei precisamente se esta nova coluna encontrada em Jerusalém fazia parte original de um santuário, de uma sinagoga, ou se talvez seria levada como elemento votivo para o templo em Jerusalém. Contudo, ela me traz à memória uma promessa apocalíptica muito interessante que, aliás, eu tenho de cabeceira e gostaria de ler agora para você. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, verso 12. Não conheço mais nada acerca desse misterioso Ananias que deixou a sua inscrição nessa coluna de 2000 anos, mas sei o bastante acerca do seu gesto e o significado simbólico que o Apocalipse imprime sobre esse costume. Ao ver as imagens dessa coluna, sabe o que acontece? Eu volto para mim mesmo e peço a Deus que me dê o privilégio de ajudar a construir o reino de Deus na terra, para que o meu nome, junto ao nome de Cristo e da Nova Jerusalém, estejam impressos nas colunas do santuário de Deus. E que esse seja também o desejo do seu coração. Falando um pouco mais sobre o nome Jerusalém, podemos dizer que esta é a cidade de maior significado religioso e político de todo o mundo. Afinal, nenhuma metrópole é tão disputada quanto Jerusalém. Aliás, ela é mencionada 669 vezes só no Antigo Testamento e descrita na Bíblia como a habitação de Deus na terra, 1 Reis, capítulo 8, verso 13. De fato, ali em Jerusalém, foi o local do palco de importantes episódios da história da salvação, com especial destaque para a crucifixão e ressurreição do Filho de Deus, que teve lugar nos seus arredores. Objetos do período paleolítico apontam que o povoamento da cidade teve início com os cananeus, provavelmente antes da Idade do Bronze Antigo, que é anterior ao nascimento de Abraão. Agora, a mais antiga menção extra-bíblica do nome Jerusalém ocorre no final desse período, quando Abraão, por volta de 1800 a.C., dá honras ao rei sacerdote de Jerusalém, Melquisedeque, e o chama de rei de Salém. Isso está em Gênesis, capítulo 14, verso 20. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 7, Melquisedeque seria um tipo de Cristo,
e a sua dupla função como rei e sacerdote apontava também a função dupla do Messias. Jerusalém também é mencionada nas cartas de Tel el-Amarna, que são do século XIV a.C., e ela também é mencionada nos tabletes de Ebla, uma antiga cidade do norte da Síria. E ainda também encontramos o nome Jerusalém em textos egípcios de execração da 12ª dinastia, que governou de 2000 a 1600 a.C. A grafia e transliteração do nome, é claro, variaram com o passar do tempo, podendo ser pronunciada como Urushalimum, que significa algo como alicerce de Salem no hebraico, e também Yerushalayim, com o mesmo significado de alicerce de Shalem. Shalem ou Salem seria, na visão de alguns epigrafistas, o nome de alguma antiga divindade ugarítica, mas isto é apenas uma hipótese não comprovada e sujeita à revisão. O fato é que o nome Shalem logo passou a significar em hebraico algo como lugar de paz, pacífico. Neste ponto, alguns acreditam que o nome Yerushalayim, ou Jerusalém em hebraico, poderia ter se desenvolvido a partir de dois princípios. O primeiro seria a forma Ir, cidade, ou Yeru, habitação, e o segundo a forma dual do nome Shalom, que seria Shalaim. Deixe-me explicar o que significa essa forma dual. É que, diferente do português, que só apresenta dois números, singular e plural, o hebraico, o egípcio, o acadiano e outras línguas do Antigo Oriente Médio tinham ainda o dual, usado para representar coisas que estão aos pares, como, por exemplo, olhos, ouvidos e, por extensão, plurais abstratos, como águas e céus. Por exemplo, a palavra Egito está no dual, indicando o alto e o baixo Egito na mesma sequência. Aí veio também Yerushalayim, que em hebraico seria habitação das duas pazes. Mas que pazes seriam essas? Novamente, há muitas sugestões. Uma delas, talvez a mais simples e mais provável, é que Jerusalém, desde longa data, representava um pedaço do céu aqui na terra. Deste modo, anunciava a paz terrena e a paz celestial, o que parece bastante razoável. O fato é que, apesar das conquistas de Josué na terra de Canaã, Jerusalém ficou nas mãos dos cananitas jebuseus até ser capturada por Davi e transformada na capital do seu reino unificado. E hoje, ela é o desejo de praticamente todos os que seguem uma das três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Eu particularmente creio, como diz a Bíblia, que Jerusalém é a cidade do grande rei Messias, Salmo 48, verso 2, Mateus 5, 35, e por isso eu tenho grande apreço por Jerusalém, mas não sem perder de vista o grande ideal apocalíptico, que é a vida da nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus, aquela cidade celestial, onde Deus mesmo habitará com seus filhos. Ali sim será um lugar maravilhoso de se viver. Agora nós vamos para um breve intervalo, e não saia daí, porque já já o Evidências volta com mais curiosidades da arqueologia bíblica. Até já! Para muitos que vivemos no século XXI e contamos com o conforto da energia elétrica, é difícil imaginar a vida nos dias de Cristo. Nossos olhos, acostumados à claridade artificial das diferentes lâmpadas de LED, fluorescentes, incandescentes ou de halogênio, achariam tremendamente escuro o mundo em que viveu o nosso Salvador. Por outro lado, nos surpreenderíamos com a quantidade enorme de estrelas, hoje invisíveis por causa da claridade excessiva e que nem sequer imaginávamos que existissem. O nosso sono, naquela época, certamente seria melhor, pois a melatonina, substância essencial para o sono, não seria interrompida pelos smartphones, tablets ou telas de computador que acompanham muitos para a cama na hora de dormir. Seja como for, o objetivo desse programa hoje não é comparar com juízo de valores qual dos dois períodos seria melhor, o de ontem ou o de hoje. Não é esta a nossa função. Há prós e contras em ambos os tempos. Somente depois da volta de Jesus é que teremos um universo perfeito num contexto igualmente perfeito. Contudo, o estudo dos modos de vida no passado lança considerável luz ao texto bíblico que possuímos hoje. E por falar em luz, que tal uma novidade sobre as lâmpadas da época de Cristo?
as luzes artificiais que temos hoje são frutos do trabalho árduo de Thomas Edison, um brilhante inventor da lâmpada elétrica. Edison viveu entre os séculos 19 e 20. Até a sua época, a iluminação noturna era completamente à base de lamparinas a óleo, e no tempo de Cristo também era assim. As lamparinas do tempo de Jesus eram semelhantes a esta que tenho aqui em minhas mãos. Você colocava geralmente o azeite de oliva nessa parte aqui e então acendia na outra um pavio. Enquanto houvesse o azeite aqui, haveria uma chama lá. Embora não fosse extremamente cara, uma lamparina dessa era um objeto muito precioso para uma família da época. Perdê-la ou quebrá-la era uma coisa muito ruim porque você ficaria às escuras. É que normalmente as famílias mais pobres não possuíam um monte de lamparinas estocadas em sua casa. Era normalmente uma ou duas por cada família. Pois bem, escavações conduzidas em 2015 revelaram na cidade de Shechem, uma das vilas judaicas próximas de Nazaré, restos de uma pequena fábrica de lamparinas de argila dos tempos de Cristo. Diversas lamparinas como esta foram ali encontradas. Eu mesmo já tive o privilégio de encontrar lamparinas inteiras ou quebradas em escavações do Oriente Médio. E sabe o que foi mais fantástico? É saber que você seria a primeira pessoa a tocar num objeto doméstico de mais de 2000 anos. E além disto, o mais fantástico é poder ver a marca da chama do queimado presente ainda na ponta da lamparina, levando a mente a imaginar qual foi a última vez que alguém acendeu essa lamparina. Quem seria essa pessoa? Qual foi a sua história de vida? Se for uma lamparina encontrada nas terras bíblicas e dos tempos de Cristo, a chance daquela pessoa ter conhecido pessoalmente um dos apóstolos, ou quem sabe Jesus, seria grande. Será que a dona daquela lamparina estaria ali quando o Novo Testamento ainda era escrito? Será que ela ouviu coisas e histórias que eu gostaria muito de conhecer? Mas o tempo passou e boa parte desses registros foram apagados pela poeira do tempo. Voltando a falar das escavações realizadas na vila, lá perto de Jerusalém, a antiga fábrica de lamparinas foi encontrada nas proximidades da antiga sinagoga local e datada do 1º século depois de Cristo. O edifício, a bem da verdade, é posterior aos dias de Jesus e provavelmente teria surgido como resultado do êxodo de judeus da Judeia para a Galileia por causa da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, por ordem dos romanos. Apesar de ser uma edificação construída cerca de 30 anos depois da ressurreição de Cristo e da sua ascensão aos céus, aquela fábrica de lamparinas lança considerável luz sobre as ilustrações dadas pelo Mestre Divino acerca da luz e seu significado especial. Aliás, é isto que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 13, e que eu passo a ler agora, nesse momento, para você. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras tiveram um impacto muito profundo para aquelas pessoas naquela época, naquela ocasião. E ali em Shechem foram encontradas lâmpadas bem elaboradas e outras rudemente confeccionadas, tendo como matéria-prima a argila de má qualidade. Isso indicaria, na opinião dos arqueólogos responsáveis por aquele sítio, que ali houvesse uma escola de fabricação de argila e que aquelas lamparinas mais rudimentares seriam obra de aprendizes locais. Graças a esse achado, constatou-se que, diferentemente do que anteriormente se cria, lamparinas de argila eram confeccionadas também na Galileia e não apenas nas importantes cidades da Judeia. Muitas dessas lamparinas passaram pelas mãos de pessoas que conviveram com aquelas que talvez conheceram pessoalmente um discípulo de Cristo ou o próprio Senhor Jesus. As lâmpadas ou lamparinas tinham uma importância singular naqueles dias. Como dito no início desse programa, o mundo de então, sem o moderno conforto da energia elétrica, era tremendamente escuro. Sem esses pequenos artefatos alimentados à base de azeite de oliva, até o simples ato de andar em casa durante a noite seria uma tarefa muitíssimo arriscada. Por isso, era muito importante ter e manter as lamparinas à mão, fato que nos lembra muito bem a parábola das 10 virgens.
5 delas não proveram de óleo suficiente para alimentar as suas lamparinas e, por isto, perderam a oportunidade de participar das bodas ao lado do noivo. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 13. Embora fosse artigo de primeira necessidade e por isso acessível a todos, isto não significa que as lamparinas fossem necessariamente muito baratas. Em Pompeia, destruída pelo Vesúvio em 79 d.C., uma lamparina era vendida por um asse, dinheiro equivalente a 10% do valor ganho durante um dia inteiro de trabalho no campo. Jesus falou do asse ao mencionar este valor como aquele que poderia ser usado para comprar 2 pardais. Portanto, não era algo caríssimo, mas também não se tratava de um valor pequeno para os que pertencessem às classes menos favorecidas da sociedade. Com isso em mente, amplia-se o entendimento sobre o dito de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versos 14 em diante, que diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Como você viu, o texto fala dos discípulos como sendo a luz do mundo e, em seguida, faz uma comparação com a cidade edificada sobre um monte e a lamparina, que também é posta no velador, e ali ela ilumina a todos os que estão naquele recinto. Isso tudo é muito interessante. Nosso papel nesse mundo deve ser de relevância, nada menos que relevância. Aliás, uma relevância tal como daquelas lamparinas dos tempos de Cristo. Devemos ser lâmpadas para um mundo que ainda permanece em trevas. Não podemos mercadejar a palavra de Deus, torná-la um objeto de troca. Também não podemos torná-la cara demais. E assim como as lâmpadas, também não podemos torná-la objeto sem valor. Aliás, falando em lâmpadas, assim como elas eram alimentadas pelo azeite, não podemos ignorar que a mensagem que pregamos também tem um preço a ser pago. Uma unção é necessária para que haja luz. Uma unção do Espírito Santo, sem a qual uma não terá efeito duradouro sobre a outra. Comentaristas acreditam que, ao falar da cidade edificada sobre um monte, Jesus provavelmente se referia à cidade de Safed ou Itzfat, que existe até hoje e tornou-se uma cidade sagrada do judaísmo. Ela fica nas colinas adjacentes da Galileia, a cerca de 800 metros acima do nível do mar. E até hoje, ela está bem visível para aqueles que estão nas proximidades da beira do mar da Galileia. Nos tempos de Cristo, Safed era provavelmente uma fortaleza, e as suas luzes, acendidas no alto da montanha, podiam ser vistas por todos os que estivessem nas partes mais baixas do mar da Galileia, causando admirável comparação. Como era tudo lindo, como era perfeito. Provavelmente foi por causa disso que Jesus aproveitou aquele contexto e deu aquela ilustração. Ou seja, imagine a cena. Jesus apontando para o monte e fazendo com que todos se lembrem dos comentários comuns acerca das lamparinas de Safed. Vocês se admiram disto? Talvez ele tenha perguntado aos seus discípulos. Então, assim como vocês admiram aquelas luzes em cima da montanha, assim devem ser vocês, uma cidade edificada sobre um monte, que ninguém consegue esconder. Faça com que a sua luz brilhe hoje para todo mundo e que as pessoas possam ver a sua luz e glorificar ao Pai que está no céu. Esta mensagem de Cristo pode ter 2000 anos, mas ela é válida para nós hoje, porque é exatamente assim que eu e você devemos ser como cristãos nesse mundo de trevas. Devemos ser luz, portadores da luz de Cristo. Devemos ser pessoas que não estão aqui para brilhar em glória própria, mas no intuito de iluminar outros que também precisam encontrar o caminho certo em meio à escuridão do pecado. Já que falei tanto em luzes, lamparinas, ser luz do mundo, queria citar um aforismo de Rubem Alves que muito me impactou. Ele disse o seguinte: as velas choram enquanto iluminam. Suas lágrimas nascidas no fogo transbordam e escorrem pelo seu corpo. Choram por saber que, para brilhar, é preciso morrer. Profundo, não é mesmo? Será que nós estamos realmente dispostos a nos desgastar
por amor ao reino de Deus? Estaríamos dispostos a nos consumir como uma vela para que a nossa luz pudesse brilhar perante os demais? Algo a se pensar, pois quem dá as costas à luz não verá nada senão a própria sombra. Isto pode ser um desastre num ambiente de escuridão, especialmente escuridão espiritual. Eu espero que esses assuntos façam você refletir sobre a vida espiritual e sobre a nossa relação com Cristo, e que você tenha o desejo hoje de ser uma luz de Cristo para o mundo. O programa Evidências fica por aqui, mas semana que vem teremos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Portanto, não perca o nosso encontro e até lá!